Então, dentro desse processo de realizar formação continuada, tem uma perninha dela ali que está conectada, então, com a avaliar o desempenho do servidor. Existe um preconceito, né? Quando a gente fala em avaliar desempenho, como algo punitivo. Mas, na verdade, avaliar desempenho de servidores é a realização e a verificação sistemática do desenvolvimento de cada funcionário na execução das suas atividades. E essa prática visa potencializar os recursos cognitivos e afetivos do servidor. Ou seja, é algo a favor daquele que está lá prestando o serviço. E dessa forma, direcionando para trabalhos que melhor utilizem suas habilidades e competências, promovendo também o melhor desenvolvimento profissional dentro da administração pública. Para a efetivação dessas atividades, a administração municipal precisará, primeiramente, escolher a metodologia. Depois, é necessário sensibilizar os servidores para a importância da avaliação na formação e no desenvolvimento dos envolvidos. No caso dos profissionais da educação, é importante que sejam avaliadas as relações interpessoais, a afetividade da ação pedagógica com os alunos. Portanto, é preciso fazer uma relação entre os aspectos da avaliação individual dos profissionais e a avaliação institucional do órgão gestor da educação e das escolas. Para falar, então, sobre esse processo, nós convidamos a Lilian Lopes do Nascimento, né, que é a secretária municipal lá de Platina, e ela fala em nome do Polo de Palmital, que esse foi um dos processos administrativos escolhidos pelo Polo. Então, na fala dela, ela está representando o que cada município tem feito em relação à avaliação, né, nesse processo reflexivo do que pode ser acrescentado àquilo que já é feito pelos municípios. Boa tarde, eu sou a Lilian, secretária de Educação de Platina, estou aqui representando o Polo de Palmital, né, o Polo de Palmital é Palmital, Platina, João Ramalho, Ocauçu, Ibirarema, Santa Cruz do Rio Pardo e Campos Novos Paulista. Gostaria muito de agradecer às colegas secretárias, né, que me nomearam para estar aqui. Antes de iniciar a minha fala, e vai ser bem rápida, né, vou diminuir bem o que eu falaria, eu gostaria de agradecer à Fundação Itaú Social. Eu estou na Secretaria de Educação há 11 anos, nós nunca tivemos uma oportunidade como esta. Pensou-se muito em capacitação de professores durante todos esses anos que eu estive na Secretaria. Nós pensávamos em capacitar os nossos professores, mas eu achei muito importante a contribuição que a Oficina Municipal está trazendo, que é a capacitação de gestores, né? Os secretários de educação sempre mudam, e outra importante contribuição do programa foi que nós pudemos levar mais 2 pessoas da secretaria para participar nesses 2 anos, ou seja, a qualificação, o que nós aprendermos vão ficar nas secretarias, independente do secretário que estiver ocupando a cadeira ou não. Gostaria de agradecer ao Zé Mário, que está aqui, a Alice, a Mônica, a Fátima e a Magali, que nos ensinaram muito durante esses quase 2 anos. Eu acredito que nós poderíamos até estender. Nunca aprendi tanto quanto eu aprendi nesses 2 anos, porque nós já sabíamos fazer muitas coisas, mas nós saímos do amadorismo, né? Eu acho que isso é importante. As nossas secretarias estão mais bem estruturadas em relação à documentação e em relação a planejamento. Então, eu acredito que essa foi a maior contribuição que o programa deu para todas nós, secretários, e para as redes municipais de educação do CIVAP. Gostaria de agradecer a presença da minha equipe que está aqui, né, e de todos os secretários. Também uma importante contribuição durante esses 2 anos, que foi muito valioso, foi a troca de informações, a troca de experiências que nós pudemos ter na região, né? O CIVAP pensava muito em saúde, pensava em outras áreas, mas foi um momento que o CIVAP, através da Câmara Técnica, parou um pouquinho para pensar na educação a nível regional. Eu acredito que isso foi uma sementinha que foi plantada, mas a gente vai ver o resultado disso um pouco mais para frente, a gente vai ver a união da região em relação aos aspectos educacionais. Bom, as colegas
que fizeram as apresentações anteriores, falaram sobre o PPP, falaram sobre a capacitação de professores, falaram sobre a avaliação da rede. O Polo de Palmital parou um pouquinho para pensar, e nós pensamos em conjunto como seria a melhor maneira de avaliarmos o desempenho dos nossos professores da rede, né? A gente sabe que as avaliações externas são importantes, a avaliação interna é importante, a capacitação de professores é importante, o PPI também é importante, né? E a valorização e avaliação do servidor é importante. O meu município mesmo, estamos vivendo um momento muito difícil em relação a isso. Nós tivemos um problema com o RH, por exemplo, da nossa prefeitura. A questão salarial dos professores foi afetada e a gente sabe como isso desestimula o docente, como isso fica ruim para a rede. De repente, a gente pensa nos melhores materiais, de repente, a gente pensa em capacitação e essa é uma parte muito importante que eu estou sentindo na pele. Eu sei que vários colegas também, secretários, estão com problema em relação a isso, mas é um assunto muito importante para a gente pensar. Nós estávamos no Polo de Palmital trocando ideias de como cada município fazia, antes da gente ter essa colaboração do Itaú Social. Então, cada município tem uma metodologia de avaliar o desempenho dos professores, né? E, em conjunto, eu trouxe alguns modelos aqui para vocês, eu fiz uma pasta para cada secretário, então, de cada cidade, depois vocês vão poder pegar com as orientações que o Itaú Social nos deu e nós coletamos alguns modelos para os secretários levarem, para discutirem com as suas equipes, né, para ter o melhor entendimento disso. A meta 18 do Plano Nacional de Educação vai falar do plano de carreira. E a gente sabe que a maioria dos municípios estão estudando o plano de carreira, né? Quantos municípios aqui estão atualizando? Quantos? Ibirarema, Assis e vários outros municípios estão estudando. Cada município está usando uma metodologia. Alguns municípios constituíram uma comissão e somente a comissão estuda o plano. Outros municípios estão discutindo na rede, né, com os professores. E um ponto importantíssimo é a avaliação do servidor. Essa é uma fala de uma professora, no primeiro dia de estudos do plano de carreira do meu município, eu pedi para que elas colocassem o que elas esperavam da atualização do plano de carreira. Que o plano de carreira, após atualizado, possa reorganizar a vida funcional dos servidores e que, através dele, todo profissional tome consciência de seus direitos e deveres. A professora Suede disse isso. Então, para ela, o que era significativo naquele plano era entender como que era a vida dela funcional e garantir que a vida dela funcional fosse reorganizada e fosse atualizada. Esse é um dos grandes anseios que nós temos na rede, nas nossas redes de professores, né? E, na verdade, são eles que movem tudo. Não adianta nós, secretários, os diretores, idealizarem, planejarem coisas maravilhosas para a educação, se eles não estiverem engajados lá na sala de aula. Então, é importante que eles participem dessa discussão, porque quando a gente é avaliado, e a gente sabe como a gente está sendo avaliado, quais são os critérios, e a gente ajuda a elaborar esses critérios, a gente vai ter maior eficiência no nosso trabalho, e a gente vai entender como nós estamos sendo avaliados. Isso é primordial, né? Como era antes? O processo de avaliação antes era desenvolvido de uma maneira interna. Então, a Secretaria de Educação, com os diretores, os coordenadores, faziam uma avaliação de desempenho com os dados coletados pelas escolas e a gente encaminhava para o professor tomava ciência, né? E não existia uma comissão que acompanhava essa avaliação e acompanhamento da vida funcional do professor. E a avaliação, ela tinha como objetivo classificar os profissionais, somente classificá-los, né? Tabulá-los. Com o trabalho com o processo, que nós aprendemos que uma valorosa contribuição do Itaú Social, foi que com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, através da avaliação de desempenho do professor, contribuindo na aprendizagem do aluno. Então, o foco é organizar a carreira do professor para ter como objetivo maior a aprendizagem do aluno, né? Então, é refletir sobre a avaliação do professor, onde eu preciso focar mais na capacitação, como será que está sendo desenvolvido o meu PPP na escola. Através da avaliação, a gente discutir tudo isso com foco no objetivo da aprendizagem do nosso aluno.
o que nós aprendemos com o programa e que nós estamos refletindo, todos os secretários, para implantar nas suas redes? A mudança de visão sistemática de gestão participativa no processo de avaliação do servidor com foco na aprendizagem. Então, como que nós vamos fazer isso nos municípios? Primeiro, nós vamos fazer a sensibilização com os profissionais envolvidos, né? Depois, a mobilização, a discussão coletiva. Então, os profissionais vão participar da elaboração dos critérios da avaliação dos mesmos. Então, é mais fácil eu entender o que isso reflete na aprendizagem do meu aluno se eu participo da elaboração, eu como professora. Então, essa é uma grande contribuição que a gente vai estar tendo. Faltou um. E a constituição da comissão de acompanhamento. Então, a comissão de acompanhamento, até a gente está colocando aqui modelo da Constituição, quem seriam esses membros, tudo aí cada município levar a sua. Então, essa comissão vai acompanhar toda a avaliação do professor. Isso é importante, por quê? É importante por conta da responsabilidade que essa comissão tem em relação à vida funcional do professor. E a segurança que o professor tem de que está tendo uma comissão que está acompanhando a vida dele. As etapas, as reuniões de estudo, vocês estão fazendo a atualização do plano de carreira, então é um momento oportuno para, nas reuniões da atualização do plano de carreira, discutir isso com os professores, né? Elaboração do formulário de avaliação. Eu vou mostrar um formulário que a gente usa em Platina e vou mostrar também um de Palmital. E nós colocamos aqui algumas ideias que o Itaú Social também nos forneceu e que tem tido grande importância. Os professores, nós já passamos para algumas avaliações, né, para as diretoras, as coordenadoras, elas estão estudando de qual é o melhor formato para avaliar o professor. Então, isso tudo vai ser discutido com os professores. Aprovação pelos conselhos e poder legislativo, implementação do processo na rede. Então, depois que você faz as reuniões de estudo com a equipe, você você monta o formulário de avaliação. Depois disso, vai ter que ser passado para os conselhos, através do plano de carreira, né? Quando o plano de carreira ele é estudado, depois que ele é estudado pela rede, ele vai para onde? Ele vai para o conselho, para os conselhos. Quem aprova as alterações do plano? São os conselhos. Depois que os conselhos aprovarem, vai para o executivo estuda e manda para o legislativo para estar sendo aprovado. Esse é um modelo, eu vou falar bem rapidinho, esse é um modelo de Platina. Lá em cima tem toda a orientação, primeiro, a identificação do professor. Então, cada município utiliza um formulário de identificação, você coloca tudo que precisa lá. Ali a gente coloca por cores a evolução, o acompanhamento da vida do professor. Então, uma professora, por exemplo, que entrou em 2005, ela está lá no A. Então, ela vai acompanhando a vida dela. Então, os 3 primeiros anos, né, que é o período probatório, depois são 4, depois os últimos da carreira, de 5 em 5 anos, ela vai ser avaliada. Isso é o que acontece no meu município, tá? Aí, depois, nós temos o aperfeiçoamento, que são as capacitações, que valem 40 pontos, e nós temos 60 pontos, 30, assiduidade nos HTPs, nas aulas, em todas as atividades, e nós temos mais 30 pontos em relação à documentação, entrega de semanário, isso tudo quem controla isso são as escolas mandam para nós. Entrega de semanário, entrega de notas, tudo isso é avaliado nesses outros 30 pontos. E aí, por exemplo, o professor que está lá na B, são 4 anos, né? Aí, cada ano ele é avaliado, no final da avaliação, são somados, e ele tem que atingir 70 pontos. Se ele soma e divide, se der 70 pontos, ele foi aprovado. Essa é a parte que aqui não dá para enxergar direito, mas eu coloquei um modelinho aqui para cada cidade levar, tá? Pode passar. E essa é a assinatura do servidor. Se ele não concorda, ele pode entrar com recurso, explicando porque ele não concorda. Por exemplo, foram descontadas 10 faltas dele, e ele não teve essa falta, então ele entra com recurso, prova que ele não teve, e a gente faz a reavaliação. As reuniões que nós fizemos, nós já iniciamos o estudo do plano de carreira em Platina, né? Da atualização, nós fizemos reunião.
Todos os professores estão participando, a minha rede é pequena, tem 35 professores, então todos estão participando. Essas reuniões são feitas atas, depois as atualizações que nós terminarmos, nós vamos terminar na semana que vem já, vão para os conselhos vão estudar e aprovar, aí nós vamos encaminhar para o executivo. E nós utilizamos algumas técnicas que o programa nos ensinou também, algumas didáticas. Eu tenho certeza que todos os secretários aprenderam, coisas que a gente poderia até já saber, mas não dessa maneira sistematizada, né? Isso, agora Palmital. Palmital, não dá para enxergar também aqui, mas eu coloquei o modelo para cada município. A nossa secretária está aí, a Jeane. Uma coisa importante que eu achei na avaliação de Palmital é que eles contam a avaliação externa. Então, a avaliação externa do município, se o município atingiu a meta, que era para ele atingir, por exemplo, no IDEB, é contado para todos os professores. Se ele não atingiu, o professor não ganha o ponto, né? Então, isso é bastante importante, porque a gente coloca também na mão do professor a responsabilidade da questão da aprendizagem. Né? E ela estava conversando comigo há pouco agora, a educação infantil, por exemplo, os alunos não vão ser avaliados pelo IDEB, mas é todo um processo. Então, a avaliação do município também reflete na avaliação deles lá na educação infantil, porque essa criança que fez o 5º ano, ela iniciou na rede no ensino infantil. Então, é todo um processo que é valorizado. Então, eu gostaria de parabenizar a equipe de Palmital, que trouxe essa ideia para o nosso polo, e eu acredito que eu vou levar essa discussão para os meus professores também. Não sei se como nós vamos reformular a nossa avaliação, nós não chegamos ainda nessa parte, mas tudo para propiciar a aprendizagem. E com essa experiência ruim que eu tive esse ano, né, a gente se sente um pouco até fracassado em relação a algumas coisas. Eu estive na educação há tantos anos, aconteceu esse problema esse ano, o ano passado, está acontecendo ainda, nós estamos corrigindo isso, mas a experiência, a aprendizagem que eu estou levando dessa experiência, eu gostaria de trocar com vocês, é a seguinte: nós temos que pensar com carinho na carreira do nosso professor, nós temos que organizar a carreira do nosso professor, nós temos que dar voz ao nosso professor precisa falar, nosso professor precisa estar junto com a gente, decidindo as coisas e ajudando a fazer as normas, porque daí ele respeita. E a aprendizagem, tudo isso que a gente sonha para a educação, que a gente quer de melhor, são eles que fazem acontecer na sala de aula. Então, o professor bem remunerado, o professor com a vida organizada, é um professor que ele vai com certeza oferecer maior aprendizagem para os nossos alunos. Então, muito obrigada. Então, parabéns à Lília, que fez o discurso aqui da apresentação, né, representando o polo. E a gente sabe, então, desses impasses. Como ela disse, o grande ganho do processo é esse olhar para a aprendizagem. Porque, como a gente viu, quando você olha para plano de carreira, você pensa na evolução funcional, na remuneração do profissional, mas a questão da qualidade, né, do seu serviço prestado, ele não era abordado pelos municípios. E então, agora ele incorpora os 3 eixos necessários para uma boa gratificação desse trabalho do professor. Não é pensar nesse plano de carreira de uma forma mais ampliada, que é dar conta não só da vida profissional, mas também do melhor serviço prestado por esse profissional.